Você já se sentiu como se pensasse demais? Como se sua mente fosse um oceano, enquanto o mundo parece viver em poças rasas? Talvez te chamem de complicados, intenso ou difícil de entender. Mas no fundo você sabe que não é isso. O que acontece é que você percebe o que os outros não percebem. Você sente o que os outros evitam sentir. E isso, por mais solitário que pareça, é um sinal de profundidade, não de fraqueza. Vivemos em uma era em que pensar virou um peso. O rápido é exaltado, o profundo é ignorado. As pessoas se orgulham de não pensar muito, como se a reflexão fosse um defeito. Mas o paradoxo é que são justamente os que pensam demais que realmente vivem, porque observam o invisível. Eles enxergam os detalhes, as entrelinhas, os silêncios. Enquanto o mundo fala sem parar, os pensadores escutam o que não é dito. E é por isso que, às vezes, eles se sentem deslocados, como estrangeiros no próprio tempo. Mas o que o mundo chama de distração é, na verdade, contemplação. O que chamam de solidão é muitas vezes presença. O pensador profundo não vive na superfície. Ele habita o espaço entre o pensamento e o mistério. E é ali que as respostas realmente aparecem. Hoje, você vai compreender por que a sua mente funciona assim. Por que o silêncio te atrai. Por que a profundidade te chama. E por que sentir tanto nunca foi um defeito, mas uma dádiva disfarçada. Há um tipo de pessoa que não precisa preencher o ar com palavras para existir. Ela observa, escuta, e nesse silêncio algo acontece. O mundo começa a falar de volta. Enquanto os outros se apressam para ser ouvidos, ela descobre o poder de apenas estar. É curioso como, às vezes, o simples ato de ficar quieto é o grito mais alto de uma alma desperta. O barulho do mundo tenta engolir o mistério, mas o pensador profundo vive nesse intervalo entre o som e o sentido. Essas pessoas não são frias nem distantes. Elas só perceberam que a mente pensa melhor quando o coração não está gritando. No meio das conversas rápidas e risadas vazias, elas se sentem como viajantes de outro tempo, olhando tudo de fora, compreendendo o que poucos percebem. O silêncio para elas não é ausência, é presença em sua forma mais pura. É o ponto onde o pensamento se organiza e o espírito encontra um lugar para respirar. Enquanto muitos falam para provar que sabem, o pensador silencioso pensa para entender o que sente. Ele não quer vencer discussões, quer compreender a vida. E talvez seja por isso que o mundo o ache estranho. O comum parece raso demais para quem já mergulhou fundo demais. Mas há beleza nessa estranheza, porque o silêncio não é solidão, é refúgio. E dentro dele, as ideias ganham corpo. Os sentidos ganham cor, e o eu se reencontra. Há uma paz quase perigosa nesse tipo de calma. Um olhar tranquilo que intimida quem vive na pressa. É como se o pensador carregasse um segredo antigo, algo que o mundo esqueceu. E quem o observa sente curiosidade e desconforto ao mesmo tempo, porque o silêncio dele reflete o barulho dos outros. É o espelho que ninguém pediu para ver, mas que mostra tudo o que o ruído tenta esconder. Talvez o mundo tema os silenciosos porque eles enxergam demais. Enquanto a multidão corre para se distrair, eles param para sentir. E ao sentir, percebem o que está por trás de cada máscara, de cada gesto automático, de cada "tá tudo bem" dito para escapar do vazio. O pensador não foge do vazio, ele o visita. E ao fazer isso, descobre que o silêncio na verdade pensa. E é nesse ponto que o mistério começa a se abrir. O que acontece dentro da mente de quem vive assim? Que o universo se revela quando o ruído se cala. É aí que começa o verdadeiro mergulho, não no mundo de fora, mas no espaço imenso que se esconde dentro. Dentro da cabeça de um pensador profundo, há mais do que pensamentos, há constelações inteiras. Cada lembrança é uma estrela, cada ideia uma galáxia que se expande em silêncio. Enquanto o mundo tenta decifrar a realidade olhando para fora, ele fecha os olhos e mergulha no infinito particular que carrega dentro. A mente humana é o único lugar onde o passado, o presente e o futuro podem conversar na mesma mesa. E é nesse banquete invisível que o pensador encontra seu lar. Ele não pensa porque quer, pensa porque precisa. É como respirar. A reflexão é o oxigênio que mantém sua consciência viva. Há quem o chame de distraído. Mas o que parece distração é, na verdade, uma viagem interior, uma busca por sentido onde outros só veem rotina. A mente desses seres não se contenta com o óbvio.
Ela quer compreender o que pulsa por trás das aparências. Quer entender o porquê de tudo e o porquê do porquê. Quando algo simples acontece, um copo d'água caindo, o som da chuva, um olhar demorado, o pensador não apenas vê, ele interpreta. Ele nota a coreografia secreta das coisas, como se cada gesto fosse uma mensagem codificada da existência. É o tipo de sensibilidade que transforma um instante banal em uma revelação silenciosa. Talvez seja por isso que o tempo parece andar diferente para eles. Cada minuto tem peso, cada detalhe tem alma. E é nesse espaço interno que nasce a introspecção, o dom de se observar pensando. Uma habilidade que muitos temem, porque exige enfrentar o próprio espelho mental. Mas para quem tem coragem, esse espelho se torna um portal. Um lugar onde as perguntas valem mais que as respostas. Onde se percebe que a consciência não é uma sala fechada, e sim um céu sem fronteiras. A neurociência chama isso de modo padrão do cérebro, mas o pensador chama de lar. É o estado onde as ideias dançam sozinhas, sem precisar de estímulo externo. Onde a mente cria, conecta e expande sem esforço. É o mesmo estado que inspirou poetas, inventores e mestres espirituais. Um tipo de silêncio fértil, onde o caos se organiza em beleza. Mas é também nesse espaço que o dom da profundidade começa a revelar seu peso. Porque quem vê demais sente demais. E o que era contemplação começa a se transformar em um fardo invisível. O primeiro sinal de que a luz interior também pode cegar. Há uma solidão que não nasce da ausência de pessoas, mas da profundidade de percepção. O pensador profundo pode estar rodeado de gente e ainda assim sentir-se à parte, não por arrogância, mas por enxergar camadas que a maioria ignora. Enquanto o mundo corre para viver, ele pausa para entender. É como assistir a um filme em câmera lenta, num cinema onde todos aceleraram o tempo. E quando tenta explicar o que vê, o mundo apenas sorri sem realmente compreender. Essa distância não é orgulho, é sensibilidade. O observador sente demais, percebe demais, e isso o torna seletivo com o que chama de companhia. Ele não suporta conversas vazias, porque sabe o peso que as palavras têm. Prefere o silêncio verdadeiro a um diálogo que esvazia. É por isso que às vezes ele se isola, não por rejeitar o mundo, mas para manter-se inteiro dentro dele. O ruído dos outros pode ser distração, mas para ele é diluição. E há beleza nisso, porque é na solidão que o pensamento amadurece. Enquanto muitos evitam o silêncio por medo do que podem encontrar, o pensador o busca como quem visita um templo. Ele compreende que o isolamento não é vazio, é incubadora, é onde as ideias nascem, crescem e ganham força para enfrentar o mundo. É onde o caos se transforma em clareza. Mas essa mesma solidão pode doer. Ela cobra o preço da lucidez. Saber demais sobre a vida é às vezes sentir demais sobre ela. O pensador observa a pressa alheia e percebe a tristeza escondida atrás dos sorrisos automáticos. E quanto mais vê, menos consegue fingir que não vê. É o peso de enxergar o que o resto ignora. Ainda assim, existe uma ternura nessa dor. Porque aos poucos ele entende que essa solidão não é punição, é o chamado. Um chamado para olhar mais fundo, para encontrar no próprio silêncio o que o barulho nunca vai oferecer. É como mergulhar num lago escuro e, no fundo, encontrar o reflexo de uma estrela. E é nesse mergulho que algo novo desperta. A percepção de que o problema nunca foi pensar demais, mas sentir sozinho. O que nos leva à próxima camada desse labirinto, onde o pensamento começa a se voltar sobre si mesmo. Há momentos em que a própria mente se torna um labirinto, um lugar onde o pensador profundo caminha por horas, buscando uma saída que às vezes nem existe. O pensamento, que antes era uma ferramenta, vira um espelho infinito. E quanto mais ele observa, mais reflexos aparecem. É como segurar um microscópio poderoso demais. O detalhe começa a engolir o todo, e o que antes era lucidez se transforma em vertigem. Pensar profundamente é um dom, mas também um risco. Quem vê além, corre o perigo de perder o chão. A mente, em sua ânsia por sentido, tenta controlar o incontrolável, o tempo, o destino, as emoções. E nisso, cria um paradoxo. Quanto mais busca compreender, mais percebe que há coisas que só podem ser sentidas. É o ponto onde a razão encontra seu limite
e o silêncio começa a sussurrar verdades que o intelecto não alcança. Mas o pensador, curioso por natureza, não desiste fácil. Ele volta ao labirinto, revisita antigas ideias, refaz trajetórias mentais. É como um arqueólogo escavando camadas da própria alma. Às vezes encontra relíquias, lembranças, medos, crenças antigas e entende que o labirinto não está fora, está dentro. E cada esquina escura da mente é apenas um convite à autocompreensão. A diferença entre pensar demais e pensar profundamente está na intenção. Pensar demais é se perder no controle. Pensar profundamente é se render à descoberta. O primeiro busca respostas, o segundo aceita perguntas. O primeiro tenta consertar a vida, o segundo tenta compreendê-la. Quando o pensador entende isso, o labirinto deixa de ser prisão e vira escola. E o mais curioso é que às vezes a saída está logo atrás da entrada. Quando ele para de tentar entender tudo, algo dentro se alinha. A mente se aquieta, o coração respira, e surge uma clareza que não vem da lógica, mas da presença. É como se o próprio labirinto, cansado de tanta busca, se abrisse por compaixão. E é nesse instante, quando o pensador entende que pensar não é lutar, mas fluir, que nasce algo novo, a criatividade. A mente que antes o aprisionava começa a criar caminhos, mundos, ideias. E o isolamento deixa de ser dor e passa a ser fonte. É curioso como os grandes lampejos de genialidade quase nunca nascem em meio ao barulho. Eles surgem no intervalo entre uma respiração e outra, naquele silêncio em que ninguém está olhando. O pensador profundo entende isso intuitivamente. Ele precisa do isolamento como o artista precisa do vazio da tela. É ali, longe das distrações, que o invisível ganha forma. É quando o mundo se cala que as ideias começam a cantar. A sociedade costuma confundir solidão com fracasso, mas os que criam sabem, é no retiro que a mente se abre. Da Vinci passava dias em silêncio, observando o voo dos pássaros. Einstein costumava caminhar sozinho, murmurando equações para o vento. Jung se refugiou em uma torre à beira do lago para conversar com a própria alma. Todos sabiam que a criatividade não nasce do excesso, mas da escassez, do espaço deixado livre para a imaginação respirar. O isolamento não é um castigo, é um campo fértil. Quando o pensador se afasta, ele não foge, ele se prepara. É como o arqueiro que recua o arco antes de soltar a flecha. Ele recolhe energia, filtra o que sente e devolve ao mundo algo que o mundo ainda não sabia que precisava. Esse é o paradoxo do Criador. Ele precisa se separar para poder conectar. Mas esse processo não é sempre leve. Às vezes o silêncio é pesado demais. O pensador sente a falta de quem o compreenda. E a mente criativa se transforma num vulcão contido. É o preço da sensibilidade. Tudo vibra, tudo toca, tudo se transforma em matéria-prima para o pensamento. E o que os outros chamam de tédio, ele chama de fermentação. Com o tempo, ele aprende a não lutar contra o isolamento, mas a dançar com ele, a entender que o recolhimento é o intervalo necessário entre o caos e a criação. Que a mente, para produzir beleza, precisa primeiro se aquietar. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser solidão e se torna liberdade. E dessa liberdade nasce algo novo, a capacidade de amar sem se perder. Porque quando o pensador descobre que a criatividade e o amor nascem da mesma fonte, a presença, ele começa a entender que o mesmo coração que cria mundos também deseja se conectar. Os pensadores profundos amam de um jeito diferente. Não amam para preencher vazios, mas para compartilhar universos. Quando se entregam é inteiro, corpo, mente e alma. E é justamente por isso que amam com cautela. Sabem que um olhar distraído pode ferir mais do que 1000 palavras. Que abrir o coração é um ato sagrado, não um passatempo. E quem carrega o hábito de sentir demais aprendeu cedo ou tarde que nem todos sabem lidar com essa intensidade. O amor, para eles, é como mergulhar num oceano sem garantias. Não buscam a superfície, buscam profundidade. Querem uma conexão que não dependa de promessas, mas de presença. Quando amam, observam os detalhes, o tom da voz, o silêncio entre as frases, o modo como o outro respira quando está em paz. É um amor que não grita, mas vibra, que não precisa de grandes gestos para ser real. Basta existir em quietude. Mas essa sensibilidade é também sua maior vulnerabilidade. Porque enxergam tanto, sentem tanto,
que acabam percebendo o descompasso antes mesmo de ele se tornar dor. O pensador pressente quando algo vai desabar, e isso o torna cauteloso, às vezes até demais. Então ele se recolhe, não por orgulho, mas para proteger o que é raro, sua própria delicadeza. Amar para ele é como tocar uma melodia que só o coração entende. Ele sabe que cada relação é uma dança entre o caos e a calma, e que o verdadeiro desafio não é encontrar alguém, mas permanecer inteiro diante do outro. O pensador busca reciprocidade de alma, não apenas companhia, e quando encontra, reconhece, porque sente. Mesmo assim, há uma beleza melancólica nesse amor consciente. Ele entende que o amor não é posse, é presença. Que amar profundamente é aceitar o risco de se despedaçar um pouco, se isso significar tocar a verdade. E de algum modo isso o torna livre. Livre para amar sem precisar dominar. E livre para partir sem precisar odiar. E é nessa liberdade que algo desperta, uma nova forma de compaixão, não só por quem ama, mas por todos. Porque ao sentir o próprio coração quebrar e se recompor, o pensador começa a enxergar as dores alheias com um olhar mais terno. E é exatamente aí que nasce o próximo estágio, a compaixão lúcida. Com o tempo, o pensador profundo percebe que compreender demais o mundo não o afasta das pessoas, apenas muda a forma como as enxerga. Ele deixa de reagir e começa a perceber o que está por trás das ações. Vê que o orgulho é medo disfarçado, que a raiva é uma súplica por atenção e que o silêncio dos outros, às vezes, é apenas um grito abafado de dor. Essa visão não vem da mente, vem da alma que aprendeu a observar sem julgar. A compaixão lúcida nasce quando o pensamento amadurece o suficiente para entender que ninguém é o que parece, que todos, no fundo, estão tentando sobreviver da melhor forma que conseguem. E isso muda tudo. O pensador já não precisa vencer debates, provar teorias ou buscar reconhecimento. Ele apenas observa. E nesse olhar há um tipo de amor que não precisa de palavras. É o amor que compreende. Mas essa clareza cobra um preço. Ver com tanta nitidez é carregar o peso da empatia. Às vezes, o pensador sente a dor dos outros como se fosse sua. Caminha pelas ruas e enxerga histórias inteiras nos olhos alheios. Não consegue odiar, mesmo quando seria mais fácil. Porque a consciência do sofrimento humano o desarma. Ele entende que quem fere, fere porque está ferido. E quem se fecha, faz isso para não sangrar mais. Com essa percepção, ele começa a agir de forma diferente. Em vez de reagir com irritação, responde com calma. Em vez de se afastar por decepção, se aproxima com gentileza. Não porque é santo, mas porque sabe que o outro está lutando com o próprio labirinto interno. E essa sabedoria silenciosa o torna imune às pequenas guerras do ego. A compaixão lúcida não é fraqueza, é força espiritual. É o poder de permanecer em paz, num mundo que confunde gritar com vencer. O pensador profundo entende que a verdadeira vitória não é ter razão, mas manter o coração limpo. Ele se torna um espelho, onde o mundo pode se ver sem máscaras. E quem o observa sente, mesmo sem entender, que ali há algo diferente, uma serenidade que não se compra, apenas se cultiva. E é nessa serenidade que surge o último despertar, a compreensão de que o pensamento profundo só cumpre seu propósito quando se transforma em silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas plenitude. O início da paz que vem da compreensão. Depois de tanto pensar, sentir e mergulhar em si mesmo, o pensador profundo descobre algo surpreendente. O fim da busca não é o acúmulo de respostas, mas o abandono da necessidade de tê-las. A mente, antes inquieta, começa a repousar. É como se, depois de uma longa tempestade, o mar finalmente se acalmasse. Não porque o vento parou, mas porque ele aprendeu a navegar com ele. A paz, então, deixa de ser um objetivo e se torna um estado natural do ser. O pensamento que antes girava em espiral encontra repouso no centro. O pensador entende que compreender o mundo não significa controlá-lo. É aceitar que a vida não precisa ser decifrada para ser vivida. Essa aceitação traz uma leveza nova, uma espécie de sabedoria silenciosa que não se exibe, apenas flui. É o momento em que o intelecto se curva à alma e diz: agora eu entendo o suficiente para não precisar entender tudo. Ele percebe que o verdadeiro conhecimento não vem da acumulação, mas da eliminação. Deixar ir ideias fixas,
certezas rígidas, exigências de sentido. A mente limpa se torna um espelho, reflete o que é sem distorcer. É isso que os mestres antigos chamavam de iluminação. Não um clarão divino, mas a simples ausência de névoa. Quando o pensador chega aí, o mundo continua o mesmo, mas ele mudou. E é curioso, quanto mais profundo o entendimento, mais simples a vida se torna. O pensador começa a se encantar com o ordinário. Um copo d'água, uma conversa sincera, o som do vento, tudo ganha valor. O extraordinário se revela no comum, e o comum se torna sagrado. Ele percebe que o silêncio que antes parecia solidão, agora é plenitude. Essa é a virada final. O pensamento cumpriu seu papel e agora se dissolve em presença. A mente não precisa mais explicar, apenas testemunhar. O pensador não busca mais sentido na vida. Ele se tornou o próprio sentido. E, no fundo, entende o que sempre buscou. A etapa final do pensamento profundo não é saber mais, mas precisar de menos. E quando essa paz se instala, o mundo deixa de ser um enigma e volta a ser um lar. Aquele mesmo silêncio que antes doía, agora acolhe. E é dele que nasce a mensagem final. Não um pedido, mas um lembrete. Não peça desculpas pela sua profundidade. O mundo precisa exatamente de mentes como a sua. Se você se reconheceu nesse retrato, se já sentiu o peso e a beleza de ver o mundo em profundidade, então talvez este vídeo tenha apenas te lembrado do que você sempre soube. Há sabedoria no seu silêncio. O mundo pode te chamar de distante, mas na verdade é você quem está perto demais da verdade. Não peça desculpas por ser intenso, introspectivo ou sensível. Essas não são falhas, são antenas. São o modo como sua alma percebe o que os outros ainda não conseguem sentir. E se às vezes isso dói, lembre-se. A sensibilidade é apenas a prova de que o coração ainda está vivo, num tempo em que quase tudo se tornou automático. Continue pensando, continue observando, mas acima de tudo continue sendo, porque o mundo precisa de pessoas que não tenham medo de sentir fundo, de pensar devagar e de enxergar com o coração. Você é uma dessas pessoas e talvez, sem perceber, inspire outros a também voltarem a olhar para dentro. No fim, talvez o maior dom dos pensadores profundos seja justamente aquele que o mundo menos entende. A capacidade de encontrar sentido onde ninguém mais olha. Porque enquanto a maioria busca respostas fora, eles aprenderam a encontrá-las dentro. O pensamento profundo não é um fardo, é um portal. Um chamado silencioso para quem tem coragem de se ouvir de verdade. E se você chegou até aqui, é porque faz parte dessa minoria lúcida. Você sabe o que é observar o mundo e sentir que ele se move rápido demais. Você sabe o que é carregar o peso de enxergar o invisível. Mas agora também sabe, esse peso é o preço da consciência. E com o tempo, ele se transforma em leveza. Então a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa profundidade que habita em você? Vai escondê-la para se encaixar? Ou vai deixá-la florescer e inspirar quem ainda vive dormindo? O mundo não precisa de mais ruído. Precisa de mais mentes calmas, de mais corações atentos, de mais almas que pensam com amor. Use o seu silêncio como ferramenta de luz. Use a sua profundidade para curar o que o barulho machucou. E lembre-se, o pensamento só cumpre o seu propósito quando o transforma em presença. Se esse vídeo tocou algo em você, deixe um sinal nos comentários. Um simples já basta. E se quiser continuar caminhando por essa jornada de consciência, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui cada vídeo é um espelho para quem busca ver além.